Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar novamente com vocês. Depois das atividades realizadas na República Dominicana e também na República do Haiti, todos lá enviam saudações a todos vocês. E estão muito contentes com a palavra. Deus, pois, nos acompanhou, nos abençoou grandemente. E ficaram gravadas as conferências, as quais ficaram também traduzidas para benefício de todos os do Haiti e também para nosso benefício, porque também serão impressas para todos nós. Deus está atuando na República do Haiti e tomara que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E se completar com haitianos, está muito bem. Ou seja, que nós não temos problemas de racismo, mas que amamos todos eles. Eles, assim como nós, têm uma alma que vem da parte de Deus, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Assim que o que desejamos é que se complete o número dos escolhidos de Deus, se complete o número das ovelhas do redil do aprisco do Senhor. Disse o Salmo 23, versículo 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, por toda a eternidade. Nosso tema para esta ocasião é o lugar de segurança hoje. Podem sentar-se, tenham a bondade. Deus, estando manifestado em Jesus Cristo, conforme sua promessa, e sendo Deus, Jeová, o bom pastor, ele disse que viria, que estaria presente, e quando veio em carne humana 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus de Nazaré, disse em São João capítulo 10, versículo 14 em diante: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e ponho a minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vejam como no Novo Testamento o bom pastor é o mesmo bom pastor do Antigo Testamento, o mesmo Deus, o qual guiou o povo hebreu como ovelhas pelo deserto e os levou à terra prometida.
E o Jeová do Antigo Testamento, o anjo do pacto do Antigo Testamento, fez-se carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Por isso ele podia dizer: eu sou o bom pastor. É o mesmo bom pastor do Antigo Testamento. É o mesmo Deus do Antigo Testamento que fez para si um véu de carne chamado Jesus. Deus se fez homem, veio na forma de um profeta e era nada menos que o anjo do pacto visitando seu povo Israel e realizando seu ministério correspondente a primeira parte da semana número 70. Pois a semana número 70, que consta de 7 anos, tem duas partes. A primeira parte consta de 3 anos e meio e a segunda parte do restante 3 anos e meio dessa semana número 70. E o ministério de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, se cumpriu nos primeiros 3 anos da semana número 70, e para este tempo final, no meio do povo hebreu, se cumprirão os outros 3 anos e meio, na manifestação do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, através dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão manifestados no meio do povo hebreu. E esses ministérios estarão sendo manifestados por Jesus Cristo, o qual estará manifestado em sua segunda vinda. E depois que o povo hebreu vir a manifestação do Espírito de Deus nestes ministérios, depois compreenderá o povo hebreu que é a vinda do Messias, do Rei de Israel, do anjo do pacto, o que eles estarão vendo. Agora, podemos ver que a vinda do anjo do pacto, que é o anjo de Jeová, que é o mesmo Jesus Cristo, mas em seu corpo teofânico, estará manifestado aqui na terra no último dia, no cumprimento da sua vinda. E estará com seus anjos, ou seja, com os ministérios das 2 oliveiras, e os estará manifestando onde ele esteja manifestado. Pois onde quer que estiver o anjo do pacto manifestado, estará velado e revelado através de carne humana. E esse é o bom pastor do Antigo Testamento. E esse é o bom pastor que veio 2000 anos atrás e esteve no meio do povo hebreu. E ele disse que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco hebreu, as quais também lhe convinha trazer para onde? Trazê-las para seu redil, para seu aprisco, e o seu aprisco é a sua igreja, seu corpo místico de crentes, e ele disse: e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora, podemos ver que de etapa em etapa, de era em era, Jesus Cristo, o anjo do pacto, esteve manifestado no Espírito Santo através do mensageiro de cada era, falando pelo mensageiro de cada era e chamando suas ovelhas em cada era, e as colocando em seu aprisco, que é sua igreja. E para este último dia, podemos ver através da história, podemos ver como esteve no meio do povo hebreu manifestado, logo esteve manifestado por meio dos apóstolos, e depois esteve manifestado por meio de São Paulo na Ásia Menor. Depois da Ásia Menor passou a Europa, onde se cumpriram 5 eras e onde enviou 5 mensageiros. Nessas diferentes etapas, essas etapas que se cumpriram na Europa, que foram 5, onde chamou e juntou os escolhidos dessas 5 etapas, como tinha chamado e juntado os escolhidos
da era de Éfeso, lá na Ásia Menor. Vejam como teve um mensageiro para cada era e como por meio desse mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo se manifestou e esteve falando e esteve chamando e juntando suas ovelhas de cada etapa de cada era e as colocou em seu aprisco, que é sua igreja, seu corpo místico de crentes. Isso esteve fazendo de era em era. Por isso é que os 7 Espíritos de Deus, que são também as 7 lâmpadas que estão diante da presença de Deus, e que são também os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra, são as 7 manifestações do Espírito Santo, nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Portanto, eles foram esses 7 olhos e esses 7 espíritos e essas 7 estrelas de Deus nessas 7 etapas ou eras da igreja gentia. A primeira era foi na Ásia Menor e São Paulo foi o mensageiro. A segunda foi na Europa. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta também em diferentes nações europeias, onde recolheu seus escolhidos dessas 5 eras, e depois a sétima foi na América do Norte, onde enviou seu mensageiro, William Marion Branham, e por meio dele Cristo esteve em Espírito Santo falando e chamando e juntando suas ovelhas dessa 7ª etapa ou era da igreja gentia. E encontramos que houve uma manifestação muito grande no 7º anjo mensageiro, a tal grau que veio a promessa da vinda de Elias pela 4ª ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como a primeira vinda de Cristo foi precursada por João Batista, o qual era o Elias daquele tempo, na terceira manifestação do ministério de Elias, agora, para precursar a segunda vinda de Cristo, veio Elias novamente, o ministério de Elias, em outro homem, no reverendo William Branham, porque cada ocasião em que vem o ministério de Elias à terra, vem em um novo véu de carne, em um novo homem do tempo, no qual se manifesta esse profeta. Por isso é que quando o reverendo William Branham falou sobre os ministérios de Moisés e Elias, quando perguntaram se seria Elias literalmente ou seria o espírito de Elias em outro homem. Vejam aqui a pergunta na página 399 do livro dos selos, onde realizou esta atividade de perguntas e respostas. Disse: a pergunta número 11. O Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Agora vejam o que ele disse nesta resposta. Em uma parte da resposta diz: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido, Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Agora vejam o que diz seu reverendo William Branham, o que ele crê que será a vinda de Elias, que levará a mensagem ao povo hebreu. Ele crê que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, com o espírito ministerial de Elias. E vejam vocês como, para este tempo final, nós temos a promessa da vinda de Elias pela 5ª ocasião, da vinda de Moisés pela 2ª ocasião e da vinda de Cristo pela 2ª ocasião.
estes três grandes ministérios que estiveram manifestados no passado estarão manifestados aqui na terra novamente em carne humana. Em carne humana deste tempo final, no qual nós vivemos. Haverá um homem deste tempo final, no qual veremos estes ministérios manifestados, e esse homem está assinalado na Escritura, em Apocalipse 22, versículo 16, como o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Cristo disse com esta voz de trombeta: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. Agora, onde temos que subir? Assim como cada escolhido de sua era tiveram que subir a era que lhes correspondia, onde estava o mensageiro da sua era, através do qual Cristo estava chamando seus escolhidos, suas ovelhas. Agora, Cristo estará aqui na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro, falando aos seus filhos, chamando e juntando seus filhos, e dando-lhes a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, assim como o chamado em cada era foi a era que estava vigente para esse tempo, onde estava o mensageiro desta era. Assim como em cada era esteve o mensageiro, sendo o instrumento de Cristo, através do qual Cristo falou e juntou suas ovelhas no aprisco do Senhor. Dos 7 mensageiros, o reverendo William Branham foi o 7º, através do qual esteve falando, e depois sobe o Espírito de Cristo, a era da pedra angular. Ele se manifesta por meio do seu anjo mensageiro, e através do seu anjo mensageiro chama e junta seus escolhidos na era da pedra angular, dando-lhes a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E por meio dessa mensagem de grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, são chamados e juntados os escolhidos de Deus, as ovelhas do redil do Senhor, pertencentes à era da pedra angular. E assim como houve um território para cada era, onde se cumpriu cada era, onde Deus enviou o mensageiro de cada era, também há um território para o cumprimento da era da pedra angular, onde Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, quando disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. É para a era da pedra angular, e o território é a América Latina e o Caribe. E por meio do seu anjo mensageiro é que ele estará neste último dia, chamando e juntando suas ovelhas na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem que estará sendo trazida por Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, é essa grande voz de trombeta ou trombeta de Deus. Quando se fala da trombeta de Deus, ou trombeta final, ou grande voz de trombeta, está se falando da voz de Cristo, dando-nos uma mensagem para esse tempo final, assim como nos deu mensagem em cada era da igreja do Senhor Jesus Cristo por meio de cada anjo mensageiro. Em cada era soou uma trombeta. Foi a voz de Cristo em cada era, por meio do mensageiro de cada era. E agora, para o tempo final, temos a promessa da grande voz de trombeta, a qual significa uma mensagem dispensacional. E a única mensagem dispensacional que há para o último dia é a mensagem do Evangelho do Reino, a qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo,
como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E para este tempo final, ele, com esta mensagem da grande voz de trombeta, está chamando e juntando seus escolhidos. Essa é a mensagem da sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11. Essa é a mensagem com a qual são chamados e juntados os escolhidos de Deus. Agora vejam. Na mensagem Cisternas Rompidas, página 35, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, disse: recordem que aqueles que ficam vivos não atrapalharão aos que dormem, ou seja, os que partiram. Porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, já soou. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Soará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só é um descanso até esse momento. Agora vejam como essa sétima trombeta ou trombeta final será o quê? Essa última trombeta ou trombeta final, como o último selo, como o sétimo selo, será a vinda do Senhor. Soará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Ou seja, que essa trombeta final, grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, nos dá a mensagem do sétimo selo, a mensagem da segunda vinda de Cristo. E essa trombeta soando é a voz de Cristo, nos revelando o mistério da sua vinda neste último dia, nos revelando o mistério do sétimo selo neste tempo final. Por isso, a voz de Cristo neste tempo final, como o leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, encontramos que é a voz de Cristo falando-nos por meio do seu anjo mensageiro nesse tempo final e nos revelando o mistério do sétimo selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E com essa mensagem, que é a trombeta final, grande voz de trombeta, e que é a revelação do sétimo selo, é a revelação da segunda vinda de Cristo. Os escolhidos deste tempo final são chamados e juntados. Primeiro, os escolhidos dentre os gentios e são colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. E assim é como Cristo, nesse tempo final, completará o número de seus escolhidos, do seu corpo místico de crentes, ou seja, da sua igreja, para depois trazer os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos, e depois nós, os que vivemos, sermos transformados. E assim, Cristo depois tratar com o povo hebreu neste tempo final. Assim que o que falta para os mortos em Cristo ressuscitarem é que os escolhidos deste tempo final sejam completados. Onde? Na casa de Deus, que é o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E
Esta casa, que é a igreja de Jesus Cristo, é o lugar seguro, é o lugar de segurança para todas as ovelhas do Senhor, porque este é o redil, o aprisco do Senhor Jesus Cristo, sua igreja, seu corpo místico de crentes. E Ele está colocando neste último dia seus escolhidos na era da pedra angular, era que se cumpre na América Latina e no Caribe. Por isso é que o programa divino passou a América Latina e o Caribe, e Deus, assim como visitou cada território em cada era, em sua manifestação, por meio do mensageiro de cada era. E cada mensageiro podia dizer que Deus estava visitando essa nação e esse continente, como a estava visitando por meio da manifestação do Espírito Santo, por meio da manifestação de Jesus Cristo, o Espírito Santo, no anjo mensageiro dessa era. E estava falando por meio desse mensageiro. Assim foi na Ásia Menor, assim foi na Europa, assim foi na América do Norte, Deus visitando a Europa. Primeiro visitou Israel, depois visitou Ásia Menor, por meio de São Paulo, depois visitou a Europa por meio desses 5 mensageiros que ele enviou à Europa, depois visitou a América do Norte por meio do reverendo William Branham, onde Jesus Cristo esteve manifestado o Espírito Santo, e agora visita a América Latina e o Caribe. Nesse tempo final, na manifestação de Jesus Cristo e o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro enviado para dar testemunho destas coisas nas igrejas, e para, por meio do seu anjo mensageiro, chamar e juntar suas ovelhas em seu aprisco, ou seja, no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa em que a igreja se encontra nesse tempo final, que é a etapa da era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e onde a mensagem correspondente à era da pedra angular é a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, todas as ovelhas do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo, juntando-as onde? Juntando-as em seu aprisco, que é sua igreja, seu corpo místico de crentes, nesta etapa final, que é a etapa da era da pedra angular. Para este tempo final, sabemos que o juízo divino vai cair sobre a terra, mas há um lugar de segurança hoje. E esse é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular, que é a etapa que corresponde a este tempo final. Na mensagem das 7 eras da igreja, página 361 e 362 em espanhol, disse o precursor da segunda vinda de Cristo: o que é o que resta? Nada, com a exceção de Hebreus 12, 26, a voz do qual então abalou a terra, mas agora denunciou dizendo: até uma vez, e eu comoverei não somente a terra, mas até o céu. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra, e esta vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então, Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu o mundo inteiro, embora não o desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial, o que muito em breve fará, em uma escala muito maior. Ele vai castigar este mundo maldito pelo pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus.
Qual é o lugar de segurança? O aprisco do Senhor Jesus Cristo, que é sua igreja, na etapa que corresponde a este tempo final. Eu lhe rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda estiver disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reservas, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, o salvará, o cuidará e o apresentará sem ruga, sem mancha, em glória, com muito grande alegria. Agora vimos o que vem como juízo divino, mas há um lugar de segurança hoje para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Há um lugar de segurança para os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, e esse é o redil do Senhor Jesus Cristo, que é sua igreja, a qual se encontra nesse tempo na etapa mais gloriosa, a etapa de ouro, a etapa da era da pedra angular. Essa é a etapa da cabeça de ouro do reino de Deus. Essa é a etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para estar escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia, na era da pedra angular. Agora, podemos ver que não há outro lugar seguro neste planeta Terra, exceto o aprisco do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular, que é a etapa que correspondente a esse último dia. E Deus está chamando e juntando seus escolhidos. O bom pastor Jesus Cristo está chamando e juntando seus escolhidos nesse último dia, com sua mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E com essa mensagem sendo revelada e pregada, está chamando e juntando suas ovelhas do último dia, no seu redil, no seu aprisco, na etapa da era da pedra angular. Vimos qual é o aprisco do Senhor Jesus Cristo, é sua igreja. E vimos em que etapa se encontra a igreja do Senhor Jesus Cristo, a etapa da era da pedra angular. Vimos em que território essa etapa está se cumprindo? No território latino-americano e caribenho. E vimos o que é essa grande voz de trombeta ou trombeta final. É a segunda vinda de Cristo sendo revelada nesse último dia. Esse é o sétimo selo que foi revelado pela mensagem, que é revelado pela mensagem da grande voz de trombeta, pela voz de Cristo, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, clamando como quando um leão ruge, e estes 7 trovões emitindo suas vozes e revelando-nos o mistério da sua vinda, o mistério do sétimo selo. Agora vimos como Jesus Cristo chamaria e juntaria as suas ovelhas do último dia em seu aprisco. Vimos que é a mesma forma em que ele o fez nas eras passadas, em um território, com uma mensagem e com um mensageiro através do qual Jesus Cristo estará manifestado, falando ao seu povo todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e através do qual nos estará revelando todos esses mistérios correspondentes
correspondentes ao último dia. E, sobretudo, o maior mistério de todos os mistérios, que é o mistério do sétimo selo, o qual, quando foi aberto no céu, causou silêncio como por meia hora. Esse é o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação à sua igreja, neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora vimos todo este mistério que estava escondido em eras e dispensações passadas. Vimos como Cristo o está abrindo à sua igreja neste tempo final. E com esse mistério sendo revelado, Jesus Cristo está chamando e juntando seus escolhidos deste último dia. Primeiro, seus escolhidos dentre os gentios pertencentes à sua igreja, ao seu corpo místico de crentes. E quando se completar o número, então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis, ou seja, corpos eternos, e nós, os que vivemos, os veremos ressuscitados em corpos eternos, e então nós seremos transformados. Enquanto chega esse momento, estaremos sendo bem alimentados pela palavra de Deus, porque Ele prometeu nos pastorear junto a águas de repouso e sermos assim bem alimentados para assim permanecermos em seu redil todos os dias da nossa vida. Eu dou graças a Deus por todos os escolhidos, as ovelhas de Cristo que Ele tinha para este último dia, para chamá-los e juntá-los na era da pedra angular. E quando se completar o número, então acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Assim que perseveremos com nossa alma e o nosso coração, servindo a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Chegamos ao redil do Senhor, ao aprisco do Senhor, e estamos sendo bem alimentados com a palavra correspondente ao nosso tempo, à nossa era e à nossa dispensação, para em breve sermos transformados. Assim que estamos sendo preparados com a palavra, com esse alimento, com essa revelação, para em breve sermos transformados conforme a promessa divina. Antes que caiam os juízos da grande tribulação sobre este planeta Terra. Estamos no lugar de segurança hoje, para sermos transformados em breve, antes que caiam os juízos divinos sobre o planeta Terra. Os juízos divinos da grande tribulação. Nenhum outro lugar poderá proteger as pessoas. Somente é o aprisco do Senhor, na era que corresponde a esse tempo final. Esses são os que escaparão neste último dia da grande tribulação que virá e os juízos que cairão sobre a terra. Assim que eu dou graças a Cristo por ter-me no lugar de segurança hoje, por tê-los também vocês no lugar de segurança hoje, ao qual nos chamou por sua palavra neste último dia, e continuará chamando até que se complete o número dos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do lugar de segurança hoje, o qual é o aprisco do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa correspondente a este tempo, que é a etapa da era da pedra angular, a etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, vocês poderão ver que Miguel e eu temos que estar viajando por toda a América Latina e o Caribe. Por quê? Porque estamos no tempo do chamado dos escolhidos de Deus, com a grande voz de trombeta, com a trombeta final, para assim que chegue até os ouvidos e o coração e a alma das pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, lhes chegue a mensagem da palavra de Deus correspondente a este último dia. E Deus os desperte lá na alma e sejam juntados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos nesses trabalhos missionários em todos os países latino-americanos e caribenhos. E vocês vão conosco nos trabalhos que vocês também realizam. Nas diferentes formas em que vocês trabalham na obra do Senhor, também trabalham para este trabalho que se realiza em toda a América Latina e o Caribe, na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Assim que servamos a Cristo com toda a nossa alma, todos os dias da nossa vida, trabalhando em sua obra e perseverando e sendo preparados pela palavra e pelo Espírito de Cristo, para em breve sermos transformados e assim obtermos o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. Em breve eu terei esse novo corpo e vocês também terão esse novo corpo muito em breve. Não sabemos em que ano, mas sabemos que será muito em breve, porque já estamos no último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para este último dia, para a sua igreja na era da pedra angular, se materializem sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número de todos os escolhidos do corpo místico de Cristo nesse último dia. E sejam ressuscitados os mortos em Cristo e nós sejamos transformados. E depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos.